Continuando então a explicação do vídeo anterior em relação à classificação dos embriões, tá? Então vamos lá. Lembrando só que fizemos a coleta de óvulos, que é o D0, injetamos o espermatozoide lá dentro. D1, ou seja, dia 1 pós-coleta ou descongelamento, a gente espera ter óvulos fertilizados. D2, esperamos embriões de 2 células até 8, mais ou menos, 6, 8 células. D3, de 6 células, esperamos embriões de 6 células para até 10, mais ou menos. D4, esperamos mórula. D5, esperamos blastocisto. Então, e a classificação? Tem gente que fala, Meire, eu tive um embrião de 6 células grau 1, um de 8 células grau 2. O que significa isso? Então, 6 células já sabemos a quantidade dele, que é o que a gente espera, como eu expliquei. E o grau é o grau de fragmentação. E o que é a fragmentação? Todo mundo pergunta, mas o que é essa fragmentação abençoada? É assim, conforme acontece a mitose, a divisão celular, ela é bem rápida, como a gente já viu ali no vídeo anterior. Então, não é incomum que as células liberem uma espécie de resquício, né? Fragmentos mesmo nessa mitose. Quando a gente vê isso num vídeo, a gente começa a ver esses fragmentos surgindo. Então, são produtos que eles acabam não aproveitando nessa divisão, nessa mitose, que por ser muito rápida, às vezes são produtos que eles não vão precisar ou que de repente nem dá tempo de pegar, então cria-se. Isso é uma característica do embrião. Tem embrião que cria muitos fragmentos conforme acontece a mitose e tem outros que não criam quase nada, né? Então isso é característico, a gente não tem como controlar se um embrião vai gerar mais fragmento ou não. E esses fragmentos a gente espera que sejam o menos possível. Por quê? Porque esses fragmentos, eles começam meio que a disputar espaço com as células da mitose, né, dentro ali do embrião. Então a gente quer que seja o menos possível, porque eles atrapalham. Um embrião que tem muitos fragmentos pode bloquear o crescimento dele, entende? Então assim, o grau de fragmentação vai de 1 a 4, mais ou menos, aliás, 1 a 5. Por quê? Tem o grau 1, o que significa o grau 1? Ele está completamente limpo ou com até 10% do embrião de fragmentação, 10% ali do espaço das células, até 10% de fragmentação. O grau 2, ele tem um pouco mais, de 10% até mais ou menos 30% de fragmentação. O grau 3 tem de 30% de fragmentação até mais ou menos 50% de fragmentação. O grau 4, mais que 50%, 50, 70%, e grau 5 ele tá completamente tomado. A gente nem chama de grau 5, a gente chama de multifragmentado. Geralmente ele para o crescimento, né? Os multifragmentados não conseguem continuar. Então veja, no grau de fragmentação, quanto menor o grau for, melhor, porque ele tem menos fragmentação. Entende? Então, é assim que a gente classifica. No terceiro dia, eu vou dar prioridade para quem esteja de 6 células para cima, né? E com um grau de fragmentação menor. Então, se caso eu faça uma transferência de embrião para o útero de embriões de D3, a ordem de escolha é essa. Vamos escolher pela morfologia, que a gente fala. Ou seja, as condições melhores que o embrião está apresentando para o dia de hoje, né? Se eu tenho vários embriões, eu vou ter embriões de 6 células, de 8, outros de 4, de 2. Então é aquilo, eles já começam ali a demonstrar quem tá dentro do ritmo, ou quem tá mais avançado, ou quem tá mais atrasado. Então a gente vai escolher por essa classificação, a morfológica, quantidade de células ideal para o dia de hoje e de fragmentação ideal para o dia de hoje. Okay? Já, se a gente vai fazer uma transferência quando blastocisto, aí muda a classificação para blastocisto. Blastocisto, esses graus 1, 2 e 3, eles não existem mais. Tem gente que fala, o que significa? Eu tenho um embrião 3AA, ou um 4BB, ou um 4AB, ou um 3CA, ou um 4BB. Enfim, pode aparecer várias letras e de números, né, de 1 a 5, já até tem 6 também, às vezes, que é o grau de expansão, não de fragmentação, grau de expansão. Esse número na classificação de blastocisto, que é o 5º dia, acontece da seguinte forma, né, o número. Veja que o embrião, ele tem um número e 2 letras. O número significa o grau de expansão, ou seja, o tamanho desse embrião, o quão expandido ele está, o quão grande ele está naquele momento, entende? Então,
Vamos imaginar que conforme ele está crescendo, ele está abrindo, ele está se expandindo, ele está aumentando, certo? Então, quanto maior ele está, melhor. Nós não trabalhamos, algumas clínicas trabalham, né? Mas algumas não trabalham com blastocistos de grau 1 ou 2, assim, para biopsiar ou para congelar. Algumas congelam e fazem de boa, mas algumas clínicas não fazem isso. Por quê? Porque o grau 1 e o 2, ele tá mais fechadinho, mais compactado, né? E se eu for biopsiar esse embrião, para tirar a célula dele, eu posso romper a membrana desse embrião e perder esse embrião. Então, para fazer esses procedimentos com segurança, esperamos o grau 3 para cima, 4, 5 ou 6, porque ele está bem expandido e as células estão bem diferenciadas, a gente consegue fazer esses procedimentos com segurança, né? Então é isso, os números significam o grau de expansão e as letras significam o seguinte: a primeira letra fala da quantidade de células da parte mais interna do embrião. Já falei isso em outros vídeos. Então, essa parte mais interna vai dar origem ao feto e chama camada interna celular. Então, a gente avalia como é que está de quantidade de células aí. A letra A, uma excelente quantidade de células. A letra B, uma boa quantidade de células, ou seja, um pouco menos, né, do que o A. E a letra C, menos ainda, um pouco menos quantidade de células. Então, a gente classifica dessa forma. E a segunda letra fala sobre a quantidade de células da parte mais externa do embrião, mais externa, de fora, e que vai dar origem à placenta. É chamado de trofectoderma essa parte. Então, quando a gente vai biopsiar o embrião, nós pegamos as células ali de fora do trofectoderma, não ali da parte interna que vai dar origem ao feto, ok? E é bom deixar isso claro, que as pessoas falam que é perigoso fazer biópsia, pode danificar o embrião. Realmente, isso não é uma mentira, gente, isso é uma verdade, mas também depende muito do grau que está se fazendo essa biópsia e da mão do embriologista, né? Isso é fundamental. Então, pode-se mesmo arriscar. Então, o ideal é que se faça quanto mais expandido ele tiver, melhor, né? E sempre a parte externa do embrião, a trofectoderma. E, como eu falei, a letra A, B, C, por isso que eles falam, eu tenho um 3AA, ou seja, ele está numa classificação, num grau de expansão mediano, e tem AA, ou seja, uma excelente quantidade de células, tanto da parte interna, quanto da parte externa, né, do embrião, do feto, como vai dar origem ao feto, quanto qual vai dar origem da placenta. E um 4BA, eu tenho um grau de expansão 4, ou seja, ele está mais expandido do que o do terceiro dia. Um 4BA, por exemplo, eu tenho uma quantidade média do que vai dar origem a feto e uma quantidade excelente mais do que vai dar origem à placenta, e assim vai, né? Então, a gente tem uma noção de como se apresenta esse embrião quando a gente recebe essa classificação. Então, como que a gente escolhe também esse embrião para poder transferir para o útero? Como que a gente escolhe? Pela morfologia ainda, se ele não está biopsiado, pela morfologia. Então, vamos escolher o que está mais expandido, né? E com mais quantidade de células, tanto da parte interna quanto da parte externa. Então, é assim que a gente escolhe. Entende? É um pouco, não é difícil, mas quando a gente começa a compreender essa situação, como ele está se apresentando, a gente consegue ali definir o melhor deles. Agora, quando eles estão biopsiados, né? Então a gente já sabe o sexo do embrião, a gente já sabe se ele é euploide ou aneuploide, né? E ali no laudo também vem um valor de mitoscore de DNA, né, mitocondrial. Então isso também é uma informação, que é os números que 0,0012345, enfim, não importa, né, o número que vem, mas a gente classifica por esse número também. O que significa essa informação pra gente? Neste caso, né, dessa informação que sai no laudo da biópsia, significa que o embrião, que vai ter ali vários números, desse número de DNA mitocondrial, a quantidade, é uma nota, né? É uma quantificação, na verdade, de quanto esse embrião despendeu de energia para chegar onde ele está naquele momento. Então, quando a gente olha esses números, que são números bem diferentes uns dos outros, a gente vai escolher o de menor número. Por quê? Porque o de menor número é o que gastou menos energia para chegar onde ele está. Então, ele está poupando bem energia, está se desenvolvendo bem com o que ele está gastando e tem mais energias para
que a gente quer que ele acabe usando essa energia para dentro do útero, grudando ali no endométrio e continuando o desenvolvimento, entende? E o que gastou mais energia, a gente deixa ele ali, uma carta na manga para uma segunda transferência, se precisar, entende? Então, é nesse sentido também. Esse DNA mitocondrial é mais uma informação, é mais um dado informativo que a gente tem para melhorar a nossa escolha na hora de transferir o embrião para o útero. Entenderam? Bom, qualquer dúvida, pergunte, passe essa mensagem para quem vocês acham que gosta dessa informação ou que precisa dessa informação. Qualquer dúvida, entre em contato, manda sua pergunta e a gente responde, tá? Espero ter esclarecido.